Vamos falar do rombo nas Americanas, então. Então, eu acho que a partir dos memes, até quem não sabe exatamente o que aconteceu, sabe que aconteceu alguma coisa nas Americanas, né? Sabe que as Americanas foi de Orleans e Bragança, foi de arrasta pra cima, foi de alho e óleo, foi de papuda e colmeia, foi de Americanas, exato. Mas vamos entrar em detalhes? Então, Rafael Barifuzzi, na BBC, desculpa. Rombo nas Americanas, a empresa entra em recuperação judicial, entendo o caso. As Americanas entrou em recuperação judicial dias após a descoberta de um rombo nas finanças da companhia. A empresa disse ter 43 bilhões em dívidas, com cerca de 16,3 mil credores e apenas 800 milhões em caixa, bem menos do que os 8,6 bilhões reportados no terceiro trimestre de 2022. Então aqui já fica claro, para uma empresa desse tamanho ter esse problema de prestação de contas, há uma suspeita muito grande de fraude. Muito grande. E aí a gente vai falar quem ganha com essa fraude. Porque teve gente que ganhou. Não é uma fraude só pela fraude. A decisão foi tomada após o banco BTG Pactual conseguir, na quarta-feira, dia 18 do 1, um mandado de segurança na justiça contra a liminar que a companhia havia obtido para impedir por 30 dias a cobrança antecipada das dívidas. Com o mandado, o BTG Pactual pode bloquear 1,2 bi em uma conta das Americanas até que o mandado de segurança seja apreciado pela justiça. Então, o que rolou? Deixa eu ver se eu vou direto ao ponto aqui. Qual que é a questão aqui? As Americanas usavam um método que é comum até, que é o risco sacado. O risco sacado é quando você não compra a mercadoria, quando você é um varejista, não compra a mercadoria diretamente com o fabricante, mas o banco compra a mercadoria e você contrai uma dívida com o banco. Isso é o risco sacado. A questão é, esta dívida com o banco, ou com os bancos, não foi contabilizada de maneira adequada. E há uma suspeita imensa de fraude nisso. Por quê? Porque a ideia é de que isto foi fraudado para valorizar as ações da empresa, para que a empresa se valorizasse, para que pessoas que têm informações privilegiadas a respeito disso vendam as ações na hora certa e ganhem dinheiro em cima. Então, qual que é uma das evidências que a gente tem de que teve gente que sabia que isso estava acontecendo? O que aponta para fraude. Ano passado teve uma venda enorme de ações, logo antes de estourar. Então, a suspeita é de que as pessoas, os executivos que venderam as ações ano passado, em grande quantidade, são pessoas que sabiam que isso tava para estourar e venderam quando tava no máximo. Acho que essa parte vale a pena a gente ler já. Ações em queda livre. Os maiores prejudicados até agora pela crise foram as dezenas de milhares de investidores que têm ações na companhia, que entraram em queda livre desde o anúncio com uma desvalorização de quase 95%. Por que que as Americanas tinham tanto acionista? Porque as Americanas estavam com uma projeção de crescer, principalmente na esteira do comércio digital, do varejo digital. Então, as ações realmente estavam crescendo e a empresa estava se valorizando. Só que eu acho que eles vão falar sobre isso aqui, se não falar eu complemento. O rombo foi divulgado quando o pregão da bolsa já havia se encerrado em 11 de janeiro, então o maior tombo veio no dia seguinte. A ação da Americanas fechou naquela quarta-feira negociando a R$12. Isso significava que a empresa valia cerca de 10,83 bi. No dia 12, os papéis se desvalorizaram mais de 77%, terminaram o dia negociando a R$2,72. Então é isso, muitos pequenos investidores se ferraram muito. O prejuízo foi generalizado porque a Americanas tinha muitos acionistas. E havia um grande interesse nos papéis com a expectativa de que eles se valorizassem, exatamente. Quem tomou o maior prejuízo foi o detentor da ação minoritário, que viu uma queda de quase 80% do dia para a noite. Não me lembro de outro caso assim no mercado brasileiro. Mais de 54% das ações estão pulverizadas no mercado. Muita pessoa física vai sair machucada desse processo. A lista é grande, a Americanas tinha mais de 130 mil CPFs na sua base de acionistas. Aí rolou o fundo do Nubank, né? Que foi uma coisa que abalou um pouco também os ânimos aí. Aqui, ó, errou fraude. Uma queda das ações e outros títulos de uma empresa dá prejuízo aos investidores quando seu valor fica abaixo do que se pagou para comprá-los. Mas isso só se concretiza se a pessoa vende os papéis. O que ele está querendo dizer aqui? Quem ainda tem ações americanas pode esperar os papéis se valorizarem de novo caso eles se recuperem judicialmente. Eu acho improvável. Não que eu seja especialista nisso, mas eu acho que a galera já foi de base, assim. A galera já perdeu. Quem ganhou foi quem vendeu ano passado. Por isso que tem muita expectativa de fraude. O que tá acontecendo é algumas pessoas processarem Americanas por propaganda falsa. Por terem divulgado informação falsa, dado a ilusão para as pessoas de que a empresa estava em crescimento, comprado as ações na expectativa do crescimento e ter sofrido uma perda imensa justamente por conta da informação falsa. O que faz sentido, né? Porque foi de fato informação falsa. Um erro desse tamanho não parece um erro, né? Quem levou um baque tem a opção de vender agora ou assumir a perda, foi o que eu acabei de falar.
Coelho diz que será preciso apurar a responsabilidade não só dos executivos do Conselho de Administração da companhia, tá falando aqui, mas da consultoria que auditou e aprovou os últimos balanços da Americanas, a PwC. A fraude, se suspeita de que a fraude tá aqui, ó. A empresa responsável pela auditoria disse à BBC News que não comenta sobre o caso. A Comissão de Valores Imobiliários, um órgão que regula e fiscaliza o mercado de ações, abriu 5 processos administrativos para investigar as Americanas e uma contra a PwC. Aqui, ó, os principais acionistas. Ninguém teve um prejuízo maior até agora do que o trio de bilionários Paulo Lemann, Marcel Hermann Telles e Carlos Alberto Sicupira. Eles já comandaram a empresa e tiveram seu controle acionário. Hoje são seus acionistas de referência, individualmente ou por meio de fundos. São chamados assim aqueles que têm uma participação mais relevante em uma companhia e pode influenciar na sua gestão por causa disso. Ou seja, são pessoas que têm tantas ações que fazem parte do conselho de acionistas e conseguem direcionar a empresa. Lemann e Sicupira, também são membros do conselho de administração da companhia. Os acionistas de referência são donos de 30% das Americanas, de acordo com dados da empresa. Eles já perderam mais de 2,73 bilhões com a queda das ações. Gente, mesmo com essa perda, os três continuam sendo 3 dos homens mais ricos do país e do mundo. Então, é irônico falar assim, quem teve o maior prejuízo até agora é o trio de bilionários. Eles não têm ações só na Americanas, tá? Burguês, com B maiúsculo, tem ação em um monte de lugar. Então, para eles perderam capital. O patrimônio deles continua imenso. Imenso. O sócio referência do Sicupira é um dos maiores beneficiários das fraudes. Pronto, né? Claro, desse tamanho aqui, não é erro, cara. Não parece erro, sabe? Difícil é provar, mas, enfim. E aí é nessa toada que eu queria mostrar uma outra notícia. Foi por isso que eu escolhi falar sobre isso hoje. Americanas me levou à falência e agora temo nunca reaver dinheiro. Thais Carrança na BBC também. Gente, eu achei essa matéria interessante porque ela mostra realmente a diferença na prática do que é a baixa burguesia, a pequena burguesia e a burguesia de verdade. Porque quem se ferrou nisso e quebrou quebrado mesmo, foi a baixa burguesia e a pequena burguesia. Vamos ler que vai ficar mais claro. A notícia da entrada em recuperação judicial da Americanas na quinta-feira foi recebida com pesar num sítio em Bonfim, cidade mineira a cerca de 2 horas de Belo Horizonte. Ali mora Moacir de Almeida Reis, de 62 anos, casado e pai de 3 filhos. Moacir mudou pro sítio por não conseguir mais se manter em Belo Horizonte. Ele atualmente dirige um carro emprestado do filho, vende queijos e leite, que compra dos sítios vizinhos e tenta administrar com a esposa uma pequena lanchonete na capital mineira. No local não há funcionários, pois não há dinheiro para contratar ninguém. Para fechar as contas do mês, Moacir e sua esposa contam com a ajuda dos filhos. Mas nem sempre a vida de Moacir foi assim. Em 2021, ele era dono, quanto sócios, da Forte Minas Logística e Transporte, empresa responsável pela entrega das Americanas no interior de Minas Gerais. Diversas vezes no topo do ranking da excelência da Direct, braço logístico da Americanas, adquirido em 2014 pela Tegma Gestão e Logística, a Forte Minas chegou a ter 29 filiais em Minas Gerais e expandiu sua atuação também para o Espírito Santo. No auge, a empresa faturava cerca de 50 milhões por ano, segundo sócios, e empregava diretamente 350 funcionários em Minas e outros 200 no estado vizinho, contando ainda com uma rede de 700 a 800 agregados, como eram chamados na companhia os trabalhadores terceirizados, proprietários dos veículos e prestadores de serviço de entrega. Moacir e seus sócios João Vanderlei de Oliveira Júnior e Carlos Henrique de Souza viram tudo isso ruir de um dia para o outro, após, de acordo com eles, a Americanas romper repentinamente o contrato com a Forte Minas. Segundo os sócios, o rompimento foi feito de uma forma unilateral e sem aviso prévio pela Americanas, embora o contrato entre as empresas, ao qual a BBC News Brasil teve acesso, estabelece um prazo de 30 dias de aviso. Com 85% da sua receita então dependente do Grupo Americanas, e segundo o relato dos sócios, 7 milhões em serviços prestados e não pagos pela empresa de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, a Forte Minas entrou numa espiral de dívidas que chegam a 18 milhões de acordo com os empresários. A Americana nega dívida com a transportadora Forte Minas. Então o que eu quero mostrar aqui? Existem classes que a gente pode chamar de classes transicionais, que é a pequena burguesia, a baixa burguesia. Pequena burguesia seria aquela burguesia que detém propriedade privada, mas que ainda vive do próprio trabalho. E a baixa burguesia é aquela burguesia que já pode não viver do trabalho, vive de capital, mas que o seu capital fica em risco iminente dada a primeira crise. É aquela coisa. Essa pessoa, por mais que pareça que ela faz parte da burguesia, em um baque só, ela perdeu todo o seu patrimônio. Claro, os proletários se ferram na... Ele falou, ele empregava 350 pessoas com mais de 800 agregados. Essa galera vai caindo uma por uma. Quem é assalariado se ferra muito. Mas o cara, ele voltou a ser proletário. Entende? Por isso que a gente... No próprio Manifesto Comunista, o Marx fala que o pequeno burguês, ele tá sempre na iminência de voltar a ser trabalhador. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Isso aqui mostra a diferença de classes entre o Paulo Lemann e esse cara.
Esse cara tinha propriedade privada. Ele muito provavelmente, em uma certa época, não vivia do trabalho, ele vivia de capital. Só que aí, por conta de um impacto só, ele perdeu o patrimônio dele. Diferente do Lehman, que teve uma perda bilionária no caso das Americanas e continua sendo um dos homens mais ricos do mundo. Do mundo. Então, por isso que eu quis mostrar isso aqui. Isso aqui mostra muito a diferença entre a pequena burguesia, a baixa burguesia e a alta burguesia. Sacaram? E o cara teve um monte de infarto aqui, se eu não me engano, ó. Bernardo lembra que seu pai ficou muito abatido nos meses posteriores à falência, perdeu 30 quilos e infartou 3 ou 4 meses depois desse dia fatídico, durante uma viagem a trabalho para fechar uma das filiais. Então, assim, o cara teve um impacto na vida dele de perder absolutamente tudo, sabe? O Lehman fez dinheiro com a quebra das Americanas, por quê? Ele foi um dos que vendeu as ações no ano que valorizou? Porque ele perdeu o valor, né? Ele não perdeu particularmente o capital, ele perdeu o valor das ações que ele tinha comprado. As ações que ele detém nas Americanas desvalorizaram, é isso que aconteceu, né? Mas ele foi um dos que vendeu ano passado? Pequeno burguês é o cara que vive de trabalho também. Baixa burguesia é o cara que já não vive de trabalho, mas ele tem pequeno capital. E que no primeiro impacto ele perde esse capital e volta a ser trabalhador. Então é a pessoa que aluga 20 imóveis, sabe? É um baixo burguês. Ele não tem capital suficiente pra conseguir comprar uma bancada na Câmara, mas ele não precisa trabalhar. É hilário um canal comunista ganhar dinheiro com anúncio. Porra, é muito engraçado. É comunista e ganha dinheiro, né? Cara, como assim você é comunista e precisa de dinheiro pra sobreviver? Enfim, o hipocratismo, né? Onde já se viu ser comunista e trabalhar pra uma empresa privada porque você precisa ganhar dinheiro, né? É muito engraçado. Eu espero que depois do ban a pessoa esteja dando muita risada. Deixa eu trocar de tela aqui. Pois é comunista e vive no capitalismo. Enfim, o hipocratismo.